Começar aqui. E aí, pessoal, tudo bem? É incrível como essa transmissão aqui no YouTube ela já joga ao vivo direto, né? Mas vamos começar aqui, gente. E hoje nós vamos falar sobre operações com polinômios, tá? E aí, esse é um conteúdo de matemática para o 8º ano, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Esse tipo de conteúdo é um conteúdo um pouco mais denso, onde nós vamos tirar um tempo aqui para resolver exercícios. E aí, é importante sempre o quê? Que a gente procure tirar um tempo para fazer esses exercícios, para poder se concentrar, porque quanto mais exercícios você faz, mais prática você adquire na matemática, tá certo? Então, por isso que a gente toma um certo tempo para resolver questões, tudo mais. Algumas pessoas acham isso chatas, acham desinteressante, mas é importante que o estudo ele tenha essa parcela de esforço, tá, pessoal? Então, vamos começar aqui. Hoje nós vamos resolver questões relacionadas a operações com polinômios. Você pode ver aí no canal que já tem alguns conteúdos onde nós estamos trabalhando as operações com polinômios, e é importante que você depois dê uma olhada também nesses conteúdos, né? Caso você tenha dificuldades com o assunto, tá bom? Então vamos lá, eu preparei aqui alguns exercícios. Deixa eu só mudar aqui a minha tela. Beleza, vou mudar aqui a tela para a gente fazer alguns exercícios juntos. Vamos pegar aqui do começo, né? Vamos por partes. Então é o seguinte, nós vamos resolver aqui essas operações envolvendo expressões algébricas, envolvendo monômios, polinômios, tá? Primeira expressão que eu tenho aqui é 3x² mais 12x². Nós aprendemos aí que quando você tem monômios semelhantes, você pode somá-los, né? Então aqui 3x² mais 12x² vai dar igual. Você soma os coeficientes, 3 mais 12 dá 15, fica 15x elevado à quarta. Próximo eu tenho assim, 9xy menos xy. Aqui é como se fosse 1, né? Então aqui vai ficar 8xy. O próximo eu tenho 3x ao cubo vezes 2x ao quadrado. Então, na multiplicação, como é que você faz? Coeficiente pelo coeficiente e parte literal pela parte literal. Ou seja, número vezes número, letra vezes letra. 3 vezes 2 vai dar igual a 6. E x elevado ao cubo vezes x elevado ao quadrado, você vai repetir a base, que é x, e vai somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Certo? Na letra D de dado, nós vamos ter o seguinte, ó, 16x elevado a 10 dividido por 2x elevado ao quadrado. Então, você vai dividir o número pelo número e a letra pela letra, tá? Então, vai ficar assim, ó, 16 dividido para 2 dá 8. X elevado a 10 dividido por x elevado a 2, você subtrai. 10 menos 2 dá 8. Então, vai ficar 8x elevado a 8, tá? Na letra E, nós vamos ter 3x ao cubo elevado à quarta potência. Então, aqui se trata de uma potência de potência, tá? Eu vou elevar o 3 à quarta potência, certo? Deixa eu só acompanhar aqui os comentários, tá? 3 elevado à quarta potência, vamos colocar aqui. E x ao cubo à quarta potência, que vai ser x elevado a 12.
Tá certo, pessoal? Vale lembrar que quando a gente estudou potenciação, a gente estudou uma propriedade que dizia o quê? Que na potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes, né? Então, 3 vezes 4 aqui dá igual a 12, né? Só nos resta agora calcular essa potência aqui, 3 elevado à quarta potência. Vai ficar, então, igual a 3 elevado à quarta dá igual a 81, né? Sim? Então, aqui a resposta vai ser 81x elevado a 12, certo? Letra F, nós vamos ter menos 2x y ao quadrado ao cubo. Então, vai ficar o menos 2 ao cubo. Estou fazendo aqui devagarzinho, certo? Menos 2 ao cubo. X ao cubo. E o y ao quadrado ao cubo. Tá? Y ao quadrado, isso aqui é um 2, tá? Elevado ao cubo. Aí nossa conta vai ficar o seguinte. Vai ficar aqui, menos 2 elevado ao cubo dá igual a menos 8. X ao cubo. Y ao quadrado ao cubo, você repete a base e multiplica os expoentes. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. Certo? Dessa forma. Vamos adiante, resolver mais algumas questões. Nós temos o seguinte, gente. Eu tenho 25x sobre 5x com um x diferente de 0, tá certo? Ó, se o x ele aparece no denominador de uma fração, então ele tem que ser diferente de 0. Então a gente divide número por número, 25 dividido para 5, que dá 5. E x dividido para x, pessoal, dá 1, tá certo? Então não precisa nem colocar esse 1. E a resposta dessa letra G é apenas 5, tá certo? Letra H, nós temos 6x ao quadrado menos 10x ao quadrado. Uma subtração aí de monômios semelhantes, 6 menos 10 dá menos 4. E repete aí o x ao quadrado. Menos 4x ao quadrado, tá? Letra I, eu tenho 2/3 de x elevado a menos 1. O Guilherme ele teve uma dúvida nessa questão. Eu acredito que se mais alguém tiver dúvida nessa questão também, funciona assim, gente. Expoente negativo aqui, tá? Vale lembrar uma propriedade que eu já passei para vocês do expoente negativo. Tem um vídeo no canal também só sobre expoente negativo. O que é que você tem que fazer? Você vai inverter a base, tá certo? Ou seja, isso aqui seria a mesma coisa que 2x sobre 3 elevado a menos 1. Então, para você tirar esse expoente negativo, você vai inverter a base. Vai colocar o 3 em cima e o 2x embaixo. Aí, 2x, né? Aí aqui ficaria elevado a 1. Mas como todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então só basta escrever 3 sobre 2x. Estou falando elevado, pessoal, mas é sobre, tá certo? Letra J, vamos lá. A letra J nós temos o seguinte, 9x ao quadrado y mais 3x ao quadrado y. Então é apenas uma adição de monômios. Só é você fazer 9 mais 3, que dá igual a 12, x ao quadrado, y, certo? Soma a parte dos coeficientes e repete a parte literal, certo? Continuando aqui no nosso exercício, nós vamos ter na letra K, deixa eu acompanhar aqui. Na letra K, nós vamos ter 7x ao quadrado mais 3x. Esse tipo de questão também costuma funcionar como uma pegadinha, tá, pessoal? Você não pode somar 7x ao quadrado com 3x. Por quê? Porque eles são termos diferentes. Esse daqui, ele tem um expoente ao quadrado. Esse aqui não tem, tá certo? Então, não pode fazer a conta que não são a mesma coisa. Você só repete o que já está aí, tá?
7x, deixa eu ajeitar isso aqui, tá um pouco feio. 7x ao quadrado mais 3x. A letra L diz o seguinte, ó, 6R que multiplica 4S. 6R que multiplica 4S. Então, vamos lá. Ó. 6 vezes 4 dá igual a 24. R vezes S dá igual a RS. Tá? Letra M, nós temos aqui o seguinte. Na letra M, nós temos 12x elevado ao quadrado dividido por 6. Então, você vai dividir o número pelo número e vai repetir a parte literal. Vai ficar 12 dividido para 6 dá igual a 2. E aí a parte literal, x elevado ao quadrado. Tá? Letra N. Eu tenho assim 7x mais 3x menos 4x. 7x mais 3x menos 4x. Então, só é você fazer a conta aí com os coeficientes, tá? 7 mais 3 dá 10. 10 menos 4 dá igual a 6. Então, a resposta aqui vai ser 6x. E a letra O, nós vamos ter aqui menos 2, xy ao quadrado. Xy ao quadrado elevado à quarta potência, tá? Então, nós vamos elevar todos os elementos aí à quarta potência. Menos 2 à quarta, tá certo? Deixa eu só fazer um ajuste aqui nessa tela. Espera que tá travando um pouco aqui. Beleza. Então, vai ficar o seguinte, gente. Menos 2 fica elevado à quarta. O x fica elevado à quarta. Estou acompanhando aqui também. Se trava ou então os comentários também, tá? X à quarta. Y ao quadrado elevado à quarta vai ficar y elevado a 8, né? Nós já vimos aí que quando você tem uma potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes, tá? Opa, peraí. Esse 8 aqui eu vou consertar. Aí o que é que acontece? Ó, menos 2 elevado à quarta potência, gente, dá igual a 16. E a resposta vai ser 16 x à quarta y elevado à oitava, tá? Dessa forma. Vamos adiante, pegar mais outras questões aqui. A próxima questão que nós vamos resolver, questão de número 20, diz o seguinte: efetue no caderno as divisões de monômio por monômio. Em cada item, escreva se o resultado é um monômio ou uma fração algébrica. Considere o divisor não nulo. Aqui nós temos que considerar o seguinte: qual a diferença entre um monômio e uma fração algébrica? Nós vimos aí que o monômio, a sua parte literal, tem expoentes sempre positivos. Se a gente fizer uma conta aqui e a parte literal der um expoente negativo, então não é um monômio, é uma fração algébrica, tá? Isso aí vai ficar mais fácil de compreender à medida que a gente for fazendo as contas aqui. Na letra A, nós temos 7A ao quadrado dividido por 7A. 7A. Então, você vai dividir 7 dividido por 7, que dá 1. A ao quadrado dividido para A, fica A. Então, fica igual a 1A ou apenas A. Isso aqui, pessoal, o A, ele é um monômio, tá?
porque o expoente dele é 1. Se você quiser, você pode colocar aqui um expoente, né? Expoente 1. Não precisa, porque você sabe que quando um número ou uma letra não possui expoente visível, você sabe que é 1, tá? Vamos para a letra B, que tem assim, 8x dividido por 4x ao cubo. 8x dividido por 4x ao cubo. Esse aqui é interessante, pessoal, porque você vai dividir o 8 dividido para 4, que dá 2. Vamos escrever assim, ó. Dá 2. X dividido por x ao cubo, ó, esse x está elevado a 1, você vai fazer 1 menos 3, que vai dar igual a menos 2. 2x elevado a menos 2, pessoal, tem expoente negativo, não vai ser monômio, tá? Vai ser fração algébrica. Pode ainda ser representado assim, ó, como uma fração. 2 sobre x elevado ao quadrado, tá certo? No caso, esse expoente menos 2 aí vai dizer que o x está no denominador da fração, tá? Então, isso aí se trata de uma fração algébrica. Sempre que a letra aparecer como denominador de uma fração, então não é monômio, é fração algébrica. Ok, vamos lá então. Letra C de casa, vamos fazer aqui. A letra C eu tenho o seguinte, eu tenho 30x ao cubo dividido por 5x ao cubo. Então, e esse x obviamente é diferente de zero, né? Só é você fazer 30 dividido para 5, que dá 6. E x ao cubo dividido por x ao cubo é 1. E esse 6, pessoal, é um monômio, tá? Está aqui embaixo a resposta. Monômio. Pronto, monômio, tá? Vamos agora... Ah, sim, eu errei um detalhe aqui. Na numeração, tá? Essa questão aqui é a 28, eu coloquei 20, tá? Só ajeitar isso aqui. Vamos então para a questão 29. Opa. Questão 29 diz o seguinte: simplifique estas expressões algébricas no caderno, considerando os denominadores diferentes de zero. Na letra A, nós vamos ter a seguinte expressão. Veja só. 10a ao cubo, b ao cubo, mais 8ab ao quadrado. 8ab ao quadrado. Dividido por 2ab ao quadrado. E aí nossa conta vai ficar o seguinte, pessoal. Eu gosto de separar aqui esse polinômio de cima em monômios, tá? Ó, vai ficar 10 ao cubo b ao cubo sobre 2 ab ao quadrado mais 8ab por 8ab ao quadrado por 2ab ao quadrado. Então vai ficar o seguinte: 10 dividido para 2 dá 5. A ao cubo dividido por a dá igual a ao quadrado. E b ao cubo dividido por b ao quadrado dá igual a b. Mais 8 dividido para 2 dá 4. E na parte literal, gente, olha só, ab ao quadrado dividido por ab ao quadrado dá igual a 1. Então, você não
repete mais nada, deixa só o 4, tá? Então tá aqui a nossa resposta, deixa eu só destacar aqui. Beleza, vamos para a letra B de bola. Letra B, nós vamos ter o seguinte. Pô, rapaz. Na letra B, nós vamos ter 9x ao quadrado y ao cubo. 9x ao quadrado y ao cubo. Menos 6x ao cubo y ao quadrado. Menos 6x ao cubo y ao quadrado. Tá? Aí embaixo aqui no denominador nós vamos ter 3x ao quadrado y. Aí vai ficar o seguinte, gente. Vamos dividir aqui o 9x ao quadrado y ao cubo por 3. X ao quadrado y, né? 9 dividido para 3 dá 3. X ao quadrado dividido por x ao quadrado aqui dá 1. Então você não precisa colocar. E esse y ao cubo aqui dividido por y vai dar igual a y ao quadrado. Então vamos colocar aqui 3y ao quadrado, tá? Sinal de menos. Aí você vai fazer, ó, 6 dividido para 3 dá 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Y ao quadrado dividido para y dá y. E assim termina a nossa conta, né? Porque esses termos aqui eles não são semelhantes, tá? Não há mais o que reduzir. Letra C de casa. Nós vamos ter o seguinte. 2x à quarta. Opa. 2x à quarta mais 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x sobre x. Então é só a gente dividir cada um desses termos aí por x, tá? 2x à quarta dividido para x, ó, você vai diminuir 1 grau aí, ó, vai ficar 2x ao cubo. 3x ao cubo dividido por x vai dar igual a 3x ao quadrado. 2x ao quadrado dividido para 2x vai dar, desculpa, dividido para x dá 2x. E x dividido para x dá 1. E a resposta vai ficar 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Perceba aí que é bastante comum a gente representar aqui os expoentes de um polinômio em ordem decrescente, tá? Ó, 3, 2, 1 aqui, não tem, mas a gente sabe que é 1 e 0, tá? Vamos então agora para a letra D de dado. Letra D é o seguinte. Eu tenho 3x mais 6x ao quadrado mais 9x à quarta. Tudo isso dividido por 3x. Então, só é a gente dividir aí os coeficientes por 3. E a parte literal a gente vai dividir por x, tá? Vou jogar aqui um pouquinho mais para cima para facilitar a visualização. Então, nossa conta vai ficar o seguinte, ó, 3x dividido por 3x dá igual a 1. Mais 6x ao quadrado dividido por 3x vai dar igual a 2, né? 6 dividido por 3 dá 2. X ao quadrado dividido por x dá x.
9x à quarta dividido por 3x vai dar igual a 3x ao cubo, tá? E agora, nós vamos fazer a última questão, que é um desafio, a questão de número 30. A questão de número 30 diz assim, vou até copiar aqui, porque ela é interessante a gente discutir ela. Diz, qual é o polinômio que multiplicado por 2x resulta em... Aí tem aqui um polinômio, eu vou fazer manuscrito aqui, tá? Só ajeitar aqui a exibição dessa questão. Beleza, vamos então aqui. Qual polinômio que multiplicado por 2x resulta em 2x ao cubo mais 2x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado? Aí, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar aqui o seguinte, que está falando aqui da operação de multiplicação, né? Então, tem um polinômio aí, qualquer, vou chamar de P, um P qualquer, né? Só fazer uma observação. Vezes 2x é igual a esse polinômio aqui, ó. 2x3 mais 2x ao quadrado y mais 2xy ao quadrado. Nós precisamos, então, lembrar de algo que nós estudamos lá no sexto ano, que são as operações inversas. A operação inversa da multiplicação é a divisão, tá certo? Então, para eu descobrir quem é esse polinômio, eu preciso o quê? Preciso aplicar a divisão. Ou seja, eu preciso dividir, e agora vem a parte importante da questão mesmo, né? A parte do cálculo. Vou chamar esse polinômio aqui de P e vou dizer que P vai ser igual a 2x3 mais 2y 2x mais 2x, ficar o errado pelo certo, tá bom? Então, seguinte, 2x ao cubo dividido por 2x vai dar igual a x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado y dividido por 2x vai ficar igual a x, y. Certo? 2 dividido para 2 dá 1. X ao quadrado dividido para x dá x. E y, aqui não tem quem dividir, você repete, né? Mais 2xy ao quadrado dividido por 2x. Vai sobrar só o y ao quadrado. Então, aqui está a resposta, gente. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Beleza? Então, é isso. Vamos encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no chat ou nos comentários, tá bom? Não esqueça de deixar um like aí, registrar o seu like, tá? Só para ajudar na divulgação desse conteúdo. E a gente vai encerrando por aqui, tá bom, gente? Um forte abraço aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!